Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Nós iremos iniciar agora, mais um EBD para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos orar. Amém? Graças a Deus, a família está toda reunida e peço que todos fechem seus olhos agora e se concentrem no alto, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pelo teu infinito amor, misericórdia, bondade, Senhor, que tem despertado tantas pessoas, Senhor, ao nosso socorro, que tem orado por nós, que tem nos dado as mãos, Senhor, enviados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, a nos ajudar, a nos consolar, a nos dar palavra de força, de ânimo, Senhor, de perseverança, de resiliência, meu Deus. Tem usado o nosso pastor, os outros nossos pastores, as nossas lideranças, Senhor, os nossos irmãos, para estarmos um alimentando a fé do outro, Senhor. Seja na tua casa, seja através do grupo do WhatsApp ou através de um simples telefonema, mesmo assim, o Senhor tem cuidado de nós. E nós te agradecemos nessa manhã por cada cuidado especial teu pelas nossas vidas, ó Pai. Que possamos retribuir a Ti, fazendo aqueles que estão ao nosso redor também. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá a Tua visão espiritual para enxergar aquilo que muitas vezes está bem perto de nós e não conseguimos ver. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Amém? Continuando a nossa escola dominical, nós iremos estudar hoje a lição 11, que fala de Esdras. Ele vai a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. E nós vamos ler a palavra do Senhor lá no Salmo 119, versículos 97 até o 104. A palavra do Senhor, ela diz assim: a palavra do Senhor, ela fala: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Amém? Que essa palavra ache lugar em nosso coração e no nosso entendimento ela fique clara ao longo dessa escola dominical. Amém? Nós vamos entendendo também nessa leitura que a palavra de Deus ela deve ser lembrada. E mais à frente também iremos ler outro texto, como fala lá em Coríntios, que ela também deve ser semeada, a palavra do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz, que a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração. E em outro momento ela manda que a gente semeie, Não adianta a gente só guardar, mas a gente tem que espalhar a palavra do Senhor para que outras pessoas sejam alcançadas pelo seu amor e misericórdia e bondade. Amém? Vamos cantar o hino 92, nosso cantor cristão, que fala sobre substituição. Eu acho interessante que o coro dela diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então, se nós recebemos hoje a salvação do Senhor, o que devemos fazer com tão grande bênção? A palavra diz que devemos semear, A palavra diz que devemos falar do amor de Deus, aquilo que Jesus fez em nossa vida para outras pessoas. E lá no Velho Testamento, Esdras é um exemplo para nós nesse sentido, Onde ele procura fazer a vontade do Senhor. Amém? Cantemos então 92.
Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue te verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aqui vivi por ti e com muito desabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti e a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amém? Louvado seja Deus, né? Que essa pergunta esteja na nossa mente, possamos estar refletindo nessa manhã o que faremos pelo Senhor, né? Para o Senhor, através daquelas pessoas que estão ao nosso redor, amém? Vamos orar agora pela nossa igreja, né? Vamos orar pela liderança, as missões, né? Estaduais nessa ocasião, né? Vamos orar também pelo Setembro Amarelo, né? Mês de combate ao suicídio. E muitas vezes a gente está com a família, né? Vivendo essas situações de depressão, de grande e profunda tristeza. E muitas vezes a gente não quer ver, não quer, né? Porque não sabe também como lidar. Que o Senhor nos direcione a estar orando principalmente, né? E buscando nele a sabedoria para dar palavras que realmente seja remédio nessa mente, nesse coração, né? Dessas pessoas que sofrem com a depressão e com o suicídio, né? Que muitas vezes decorrem. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã, pelo teu amor, pela tua bondade, tua misericórdia para conosco, pela família que o Senhor nos tem dado, Senhor. Sempre tem, Senhor, pessoas nas nossas famílias, ó Pai, cristãs, autênticas, de uma vida, Senhor amado, de testemunho, possamos recorrer para essas pessoas, para estar orando, para estar buscando conselho, possamos de fato ouvir a palavra de esperança que esse povo tem para nós, porque não vem deles, Senhor, mas do teu Espírito Santo. Nós fomos criados em imagem e semelhança tua, Senhor. Tu sabes como nos cuidar. E, ó Deus, tu tem usado os teus, Senhor, para nos ajudar de acordo com a tua palavra, a tua salvação, a tua alegria, a tua força, que se renova a cada manhã, Senhor, na vida deles. Se estenda para a vida desses familiares que sofrem, ó Deus, com a depressão, com a dor na alma. Ó Deus, muitas vezes, ó Deus, nós temos visto, Senhor, os nossos adolescentes sofrendo com a tristeza, com o maltrato, com palavras, Senhor, dentro de casa, que tem feito com que eles se mutilem, Senhor, escondido. Tenha misericórdia, Jesus, e socorre, Pai, os nossos adolescentes. Também, ó Deus, outras pessoas que têm sido atingidas, Senhor, pela depressão e pelos pensamentos suicidas. Repreenda em nome de Jesus, ó Pai, pelo teu poder. Muitos pastores foram atingidos, Senhor, por esta enfermidade nesses últimos tempos. Que o Senhor esteja cuidando da tua igreja, levantando gente, capacitando pessoas, Senhor, para cuidar, pastores cuidando de pastores, ou Senhor, quem tu quiser levantar, ó Pai, para estar assim cuidando do teu povo,
dos teus filhos escolhidos, ó Pai, para cuidar da tua igreja, da tua casa, e que nós, como ovelhas também, Senhor, possamos ser deixados cuidar por Ti, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pessoas que vivem de acordo com a Tua palavra, Senhor. Não possamos buscar lá fora, Senhor, em pessoas que não entendem, que não sabem, que, ó Deus, muitas vezes, Senhor, tem piorado a situação. Mas direcionado pelo Teu Espírito Santo, possamos sim até consultar profissionais, ó Deus, ser atendidos sim por eles. Há pessoas também ali que o Senhor usa, o médico, o psicólogo, Senhor, o psiquiatra, sim, meu Deus. Essas pessoas sim podemos recorrer, mas em primeiro lugar esteja o Senhor na nossa frente, direcionando cada um de nós. Senhor, seja também, ó Pai, com a nossa igreja, Pai, que a missão local possa englobar todo esse tipo de trabalho, esse atendimento à comunidade, às famílias, Senhor. Te peço, Deus, pelo nosso estado de Pernambuco, Deus, que sofre também com isso, Senhor, nessa situação de quarentena, ó Deus, muitas famílias trancadas dentro de casa, têm passado por essas situações, Senhor, no nosso estado. Levanta, Senhor, levanta pessoas profissionais, cristãos também, ó Deus, que abra espaço na sociedade para que essas pessoas possam trabalhar, possam ajudar. Levanta mais pessoas escutadoras, Senhor, para estar abençoando o nosso estado de Pernambuco, abençoando nesse momento pessoas que precisam de alguém de confiança para ouvir, pessoas, Senhor Jesus, que tenham a palavra de vida eterna, tenham a Tua palavra guardada no seu coração, como estamos aprendendo no dia de hoje, e que possamos aproveitar a oportunidade para colocar em prática. Te peço também, Senhor, pela nossa EBD, nossa aula de hoje possa, Senhor, achar pessoas sedentas, famintas, desejosas, ó Pai, de aprender na Tua palavra, ser capacitados por Ti, para ser usados por Ti, ó Deus, para seus parentes e familiares, e muitas vezes para si próprio, ó Deus, firmes e crescendo na Tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos e já te agradecemos com perdão para as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe, segue a programação, que você continue conosco, louvando, orando e aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por se fazer presente, Senhor, em nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo ar, pela saúde. Obrigado por tudo, Deus.
dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso pelas águas, minha alma anseia por ti. Como a cosa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, anseia por ti. Só confia no Senhor, só como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá.
preparado para que me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazendo o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra que me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, de frente e de frente pra luz. Graça e paz, irmãos. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece da estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Amém. A paz do Senhor, crianças! Hoje, mais uma história bíblica linda para você. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no número 16 e no verso 1, que diz: guarda-me, ó Deus,
porque em ti confio. Vocês, crianças, confiam em Deus? Você já parou, crianças, para pensar no tamanho do amor de Deus para com cada um de nós? O amor de Deus é tão grande, crianças, tão imenso, que nós não conseguimos pensar no tamanho do amor de Deus, porque Ele é tão grande. Ele é tão grande que pode alcançar todas as crianças do mundo inteiro. Ele pode alcançar todas as mamães, papais, todas as pessoas. Ele nos ama muito, muito, crianças. E você já parou? O versículo que a gente leu diz que nós confiamos em Deus. Você já parou para pensar sobre o poder de Deus? O nosso Deus é poderoso. Ele é onipotente. Sabe o que é isso, crianças? Nele há todo poder. Não existe doença difícil para o nosso Deus. Não existe nada difícil para o nosso Deus, porque o nosso Deus é dono de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas, crianças. Ele que fez a tia Vivi, Ele que fez você, Ele que criou todas as coisas. Nele há todo poder. Se Ele quiser, Ele muda os montes de lugar. Ele para o mar. Se Ele quiser, Ele até a natureza o obedece. O nosso Deus é poderoso. Não existe doença incurável para o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é onisciente, meus amores. Sabe o que é onisciente? Onisciente significa que não existe nada que Ele não saiba. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. O nosso Deus também é onipresente, crianças. Sabe o que é onipresente? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui com a tia Vivi. Ele está aí com você aí onde está acompanhando o vídeo. O nosso Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, crianças. Ele está lá no Japão, Ele está aqui no Brasil, Ele está em todos os lugares. Porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E hoje a tia Vivi quer contar uma história linda para vocês. A história de quando nosso Jesus estava aqui na terra. Jesus, o único Filho de Deus, que Deus mandou vir aqui na terra, nos ensinará sobre amor, nos ensinar sobre compaixão. Crianças, onde nosso Jesus estava, uma multidão o acompanhava. Olha, crianças, e naquele dia, o nosso Jesus já tinha multiplicado alimento para uma grande multidão, com apenas pouquíssimos peixinhos e pães. Ele tratou de uma imensa multidão, porque a multidão queria ficar perto de Jesus, porque a multidão queria ver os milagres de Jesus, a multidão queria sentir a presença de Jesus. E naquele dia, Jesus disse aos seus discípulos: vá até a próxima cidade, vá indo na frente, que eu vou despedir da multidão. E ali ele abraçava as crianças, abençoava as pessoas e foi despedido daquela grande multidão. E depois, crianças, que ele despediu daquela multidão, o nosso Deus foi até um monte. E lá naquele monte, crianças, o nosso Jesus foi orar. Como orar é importante, crianças? Orar é o momento que nós falamos com Deus. E Jesus falava com Deus. Ele ficou naquele monte orando. E não foi uma oração pequenininha, onde você só pede, não. Era uma oração de gratidão, uma oração de súplica. O nosso Jesus ficou tanto tempo naquela montanha orando, que o sol foi embora. E agora se fez noite, crianças.
E enquanto Jesus estava orando naquela montanha, os discípulos que já iam adiante estavam num barco. E durante aquele momento que eles estavam no barco, crianças, veio uma grande tempestade. E os discípulos quase afogavam. O barquinho que os discípulos estavam quase naufragavam, porque o mar estava revoltado. E os discípulos ficavam com medo e assustados. O que nós iremos fazer? Dentro de um lugar como esse, estava escuro, estava noite, eles não conseguiam enxergar direito, e as águas eram muito fortes, e as águas quase entravam dentro do barquinho daqueles discípulos. De repente, Jesus, após terminar a sua oração, chega até a beira da praia, na beira do mar. E os discípulos já estavam lá, crianças. Os discípulos já estavam lá no meio do mar, naquela grande tempestade, crianças. E Jesus, como Jesus poderia se aproximar dele? Não tinha nenhum barco ali. Já era tarde. Como Jesus chegaria até os discípulos, criança? Lembra que o nosso Jesus também tem todo o poder. O nosso Jesus também é poderoso. E aí, crianças, o nosso Jesus começa, crianças, a caminhar, crianças. Caminhar. Nosso Jesus começa a caminhar sobre as águas, crianças. Nosso Jesus caminha sobre as águas, crianças. Oh, nosso Jesus, crianças, caminhando sobre as águas, crianças. Já imaginou um homem em cima da água, como se fosse um isopor, sendo um homem forte, pesado? Jesus tem todo o poder. O nosso Deus é maravilhoso. Ele consegue fazer milagres impossíveis. Nunca ninguém conseguiu andar sobre as águas, mas o nosso Jesus caminhou sobre as águas. E quando ele foi se aproximando dos discípulos, crianças, que os discípulos viram Jesus sobre as águas, os discípulos ficaram desesperados. Será que é um fantasma? Não pode uma pessoa andar sobre as águas. Mas era o nosso Jesus. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é bondoso e amoroso. Então, crianças, naquele barco que estavam os discípulos, um dos discípulos que estava lá, esse aqui, criança, que tinha o nome de Pedro, olhou e disse assim: quem será? E Jesus gritou lá do meio do mar e disse assim: calma, não sou fantasma, sou eu, Jesus, que estou sobre as águas. E aí os discípulos, ao ouvir a voz de Jesus, reconhecem a sua voz. E quando Pedro confirma que é Jesus, ele disse: Jesus, se és tu, me permita que eu saia do barco e caminhe sobre as águas contigo. Eu quero viver um milagre na minha vida, Jesus. Eu quero experimentar o seu poder na minha vida. E vocês, crianças, querem experimentar o poder de Deus em sua vida? Querem sentir a experiência de ter o milagre acontecendo na sua vida? Pedro, crianças, desceu do barco. Olha aqui, crianças. Pedro desceu do barco. E quando chegou na beira daquele mar, naquela água, ele desceu do barco. E ele começou a caminhar, crianças. Ele começou a caminhar, caminhando sobre as águas. Ele não conseguia acreditar que ele, um homem, também poderia viver um milagre na sua vida.
Mas quando ele estava caminhando em cima das águas, ele olhava para Jesus e dizia a ele: Ele é o Deus dos deuses, Ele é o nosso mestre, este é o Cristo. De repente, crianças, Pedro começa a olhar para a água, Pedro começa a olhar para a escuridão, percebe aquela água gelada que bate nos seus pés, sente aquele frio e começa a sentir medo. Isso mesmo, Pedro começa a sentir medo. E quando Pedro começa a sentir medo, crianças, olha só, crianças, Pedro começa, crianças, a afundar. Isso mesmo, crianças, Pedro começa a afundar. Olha aqui, crianças, Pedro começa a afundar. Olha Pedro caindo na água, crianças. E ele começa a gritar: Jesus, me salva. Eu parei de olhar para o Senhor. Eu comecei a olhar para as águas, para os problemas, para a dificuldade, para a escuridão. E parei de olhar para ti, Jesus, me salva. E Jesus, como é bom e maravilhoso, novamente vai até o encontro de Pedro, crianças. Jesus começa a andar sobre as águas e disse: Pedro, não tenhas medo, eu estou aqui para te ajudar. Ele se aproxima de Pedro, levanta Pedro, pegou nas mãos de Pedro e juntamente com Pedro, ele começa a voltar para o barco. O nosso Jesus é poderoso. Olha aqui, crianças. Jesus leva Pedro até o barco, porque o nosso Jesus é poderoso e Ele quer fazer milagre na sua vida. Além de andar sobre as águas, além de multiplicar alimento, Ele também cura, Ele também nos dá perdão, Ele também transforma a nossa vida. Eu não sei, criança, qual é a sua dificuldade, mas o nosso Deus é poderoso. E por meio da vida do nosso Jesus, Ele demonstrou o seu grande amor por cada um de nós. Deus mandou o seu Filho Jesus vir aqui no mundo. E Ele fez tantos milagres como esse que a tia Vivi contou. E Ele quer fazer milagre na sua vida. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas confie, crianças. Crê que Deus pode fazer algo impossível na sua vida. Eu gostaria de orar por vocês agora que me acompanham por meio desse vídeo. Feche os olhos e ore juntamente com a tia Vivi. Senhor Jesus, nós estamos aqui neste momento, Pai, por meio desse vídeo, Pai, alcançando vidas. Eu sei que o Senhor, com a sua onipotência, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, alcance aquelas pessoas que necessitam de Ti, que tem se sentido o coração aflito, entristecido. Venha trazer alegria. Aquelas pessoas que estão doentes, Senhor, entre a vida e a morte, venha trazer a cura. Aquelas pessoas que necessitam, Senhor, da Tua presença, Senhor, traga, Senhor, alívio para a alma. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Um grande abraço da tia Vivi. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma lição, né? Já estamos concluindo essa lição, Princípios Divinos em Tempos de Crise. E hoje vamos para a lição de número 11, que tem o tema: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. É um tema extremamente importante para os nossos dias de hoje. E eu já convido os irmãos para que possamos aí abrir e fazermos a nossa leitura bíblica, que se encontra lá em Esdras, capítulo 8, do 1 ao 12. Deixa eu explicar para você. Boa parte dessa leitura, ela é a leitura de nomes, né? Porque se trata da genealogia, ou das genealogias, tá? Então, basicamente, eu vou ler somente o versículo 1, depois os irmãos leem com calma até o versículo 12.
O versículo 1 é de introdução e basicamente todo o restante do texto é falando dos nomes e das genealogias, tá certo? Então o versículo 1 diz assim: estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Então aí é Esdras falando, né, aqueles que foram com ele, né, que saíram da Babilônia e foram para Jerusalém. Então você consegue ver aí todos os nomes e todas as genealogias, tá certo? E quantos, inclusive, acabaram subindo, tá? Então isso aí você faz uma leitura com mais calma. Bom, e aí o seguinte, Esdras, tá? Ele, fazendo a nossa introdução, ele estava ciente de que para que pudesse iniciar a reconstrução religiosa do povo, né, era necessário começar pelo ensino da palavra. É lógico, meu irmão, a gente não pode estruturar, né, fundamentar biblicamente uma igreja se a gente não começar pelo fundamento da sua palavra, e Esdras, ele sabia exatamente disso. Então, a aula de hoje, tá, veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de que ele pudesse verificar como estava a vida eclesiástica dos judeus, né? E mais ainda, se ela estava conforme a lei de Deus. Então, Esdras, ele é enviado pelo próprio rei da Pérsia, Artaxerxes, para Jerusalém para verificar como é que estava a vida espiritual do povo. Então, o nosso primeiro tópico da lição de hoje é exatamente Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, envia Esdras, tá? Então, os judeus, né, o judeu sob domínio dos persas. Então, enquanto estava sob o domínio da Babilônia, não. Os judeus, de fato, eles foram oprimidos. Mas os persas, eles foram mais brandos, bem mais brandos que os babilônios. É tanto que Neemias foi permitido para Neemias voltar, para Esdras, para muitos outros reconstruir o templo, reconstruir os próprios muros, né, que é o caso de Neemias. Então, os persas, eles foram muito mais brandos do que os babilônicos, tá? E aí, bom, Esdras, ele é enviado a Jerusalém com um propósito, para ensinar a palavra, a lei de Deus. E aí o rei, ele ficou impressionado, né, com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía, né, acerca da lei de Deus e também acerca do povo de Israel, a própria história, né? E aí ele quis enviá-lo a Jerusalém a fim de que Esdras pudesse observar, né, a situação espiritual daqueles que ali moravam, né? A gente pode conferir isso aí em Esdras, capítulo 7. Confira aí na sua Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia. Esdras, capítulo 7. Aquilo que você não conseguir ler, vai anotando esses textos, tá? E aí depois você, com calma, pode verificar. Esdras, capítulo 7, o versículo 14. Pois tu estás em missão, enviado pelo rei e pelos seus 7 conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à Torá, lei do teu Deus que está nas tuas mãos. Então ele foi enviado, Esdras, com esse propósito, verificar se em Jerusalém o povo estava de fato seguindo a lei de Deus. E aí o importante, né, a importante carta que o rei, né, ele enviou com Esdras. Esdras, ele foi munido de uma carta, né, o rei enviou uma carta através desta carta, o rei, ele determinou os seguintes pontos, né, os seguintes decretos. Então, por exemplo, o rei determinou que qualquer judeu, ele poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. A gente consegue ver no versículo 13. No capítulo 7 de Esdras, o versículo 13, olha o que é que diz. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, que não era uma caminhada tão curta assim, né? Era bastante cansativo, tem a minha permissão para seguir contigo. Então, o decreto primeiro determinava que aquele que quisesse acompanhar Esdras até Jerusalém, ele poderia, tá? Outro decreto
é que os que fossem a Jerusalém, eles poderiam levar consigo ouro, prata, voluntariamente dados pelo rei. Por isso que a gente fala da benevolência, não é, dos reis persas, tá? A gente pode verificar isso no versículo 15, 7, 15 de Esdras. Também serás portador da prata, do ouro, que o rei e os seus conselheiros ofertaram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, né? Outra coisa, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia, eles seriam restituídos a todo o povo de Israel. E mais importante, não é, também que qualquer despesa que houvesse nesse translado, não é, ela seria paga pelo rei. Por isso que a gente diz assim, com propriedade, que historicamente, não é, os persas eles foram mais benevolentes do que os babilônicos, tá? E aí Esdras, com todas essas maravilhas acontecendo, Esdras ele louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, tá? Ainda em Esdras 7, versículo 27 e 28, a gente consegue ver esse agradecimento de Esdras, tá? Vejamos o versículo 27 e 28. Bendito seja o eterno Senhor, Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Yahvé, o Senhor, em Jerusalém. O versículo 28. E que por sua misericórdia favoreceu mediante do rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Assim, fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo. Então veja, não é, Esdras louvando e agradecendo a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso. Ou seja, ele tinha consciência que era uma obra, uma benevolência, né, do rei, mas que o rei havia sido tocado, acima de tudo, né, pelo Senhor, havia sido direcionado, né, em seu coração. Deus havia, né, feito esse avivamento no coração do rei para que pudesse ser benevolente com o povo de Israel, tá? Bom, o segundo ponto, ele trata o seguinte: Esdras ensina a palavra ao povo. Aqui está a chave, né, do nosso estudo, né, neste momento. Então, o primeiro ponto fala: Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Então, já identificamos isso, né? Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, né, e de outros líderes do povo. E aí, o próprio Esdras, ele recusou, né, a escolta militar que foi oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem dele e de todo o povo, né? E, na verdade, Esdras e os seus companheiros, eles preferiram confiar na segurança de Deus, ou seja, e para isso eles jejuaram, eles oraram e Deus ouviu, né, a sua oração e todo o seu momento ali de ir para Jerusalém, a cidade, né, vamos dizer assim, dos seus pais, dos pais dos judeus, né, de grandes personalidades bíblicas. Então Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto, tá? E aí Esdras, ele chegando em Jerusalém, quem é que estava lá cumprindo aquela obra, né, da reconstrução do muro? Neemias, tá? Então, quando Esdras chegou a Jerusalém, ele encontrou Neemias, que naquele momento, não é, Neemias vinha sendo o líder espiritual, não é, de todo o povo. E aí uma das missões de Esdras de ir a Jerusalém era exatamente verificar como estava o povo. E uma das coisas que Esdras ia fazer, e ele não poderia deixar de fazer isso, era ensinar a palavra de Deus ao povo. E aí chegou no momento ali da festa dos tabernáculos, né? E aí o povo se ajuntou, né, como um só homem diante das portas das águas, e Esdras trouxe o livro da lei, a palavra do Senhor, para ser lida, né? A lei. E olha, o povo estava todo mundo ali sentado,
Do amanhecer do dia ali ao meio-dia, tá? Do amanhecer ali até o meio-dia, o povo estava ali, porque Esdras ele faria a leitura do livro, né? A lei de Deus, ela foi lida ao povo desde o seu nascimento do dia até ao meio-dia. Irmãos, era basicamente leitura mesmo, não era um estudo, não era uma interação como nós estamos tendo aqui, né? Basicamente era a leitura da lei, a leitura, vamos dizer assim, a leitura pura e simples, né? Basicamente sem comentário, era a leitura, porque ele não podia estar fazendo aquela interpretação, quer dizer, ele até podia, mas o costume, na verdade, era da leitura da lei. Veja aí em Esdras, capítulo 8, Esdras 8, o versículo 21, não é? Esdras não, irmão. Neemias 8:1. Aí sim, essa passagem do povo se ajuntando, a gente encontra em Neemias 8:1, que diz assim: então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, né, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. Então eles fizeram, foi feita essa leitura aí, né? Então o ensino, ele foi tão maravilhoso, a leitura, simplesmente a leitura da palavra, sem esse diálogo, sem esse ensino, né? Ou seja, simplesmente, mas no sentido que eu quero dizer assim, foi tão rico essa leitura, o povo precisava tanto ouvir a palavra do Senhor, né, que eles começaram a chorar e começaram a se lamentar, né? O próprio Neemias e Esdras, eles interviram diante do povo, aconselhando o povo, dizendo o seguinte: pessoal, esse não é momento de choro, esse é momento de alegria, ou seja, vocês precisam se alegrar no Senhor. É uma grande oportunidade esse momento que nós estamos tendo da leitura da palavra. Era isso que Esdras e Neemias estavam tentando dizer ao povo. E você sabe, né? O crente já não gosta de festa. E depois que Esdras e Neemias disse que era para se alegrar, pronto, eles aproveitaram. Então o povo foi comer, beber e festejar. Obviamente, tudo isso diante do Senhor. Capítulo 8 ainda de Neemias, o versículo 12. Olha o que é que diz o versículo 12. O versículo 12 diz assim, ó: e logo depois o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhes haviam sido ministradas. Então, assim, veja o poder da palavra, o poder do ensino da palavra ao povo, né? E aí, a palavra de Deus, né, é o nosso próximo ponto, ela, terceiro ponto da lição de hoje, deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Isso está lá em Deuteronômio, tá? Na verdade, eles tinham outras leituras. Então, além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, tá? Os escritos e os profetas, né? E aí uma leitura mais, vamos dizer assim, uma leitura mais extensa, ela deveria ser feita de acordo com a tradição, né? Deveriam ser, e agora sim, lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. É claro que se fazia a leitura da lei de Moisés todos os sábados, né? No sábado, o povo, né? O judeu guarda o sábado, e eles faziam isso, né? Mas como um estudo, uma leitura mais aprofundada, isso deveria ser feito de acordo com os costumes a cada 7 anos, tá? E aí, bom, Jesus, ele também ordenou o ensino da sua palavra, né? A gente consegue perceber isso, né? Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem a todas as nações, né? O apóstolo Paulo, ele conhecia, né, a importância do ensino da palavra, que ele chega a dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, né?
de maneira resumida, o apóstolo diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Então está claro que o ensino da palavra, ele era algo que deveria ser feito, né? E por quê? Porque com o ensino da palavra, os frutos eles começam a aparecer, os resultados eles começam a aparecer. É exatamente o nosso quarto e último ponto, que fala resultados do ensino da palavra de Deus. Então, o ensino da palavra gera temor a Deus, né? Deuteronômio 8:6 diz: guarda os mandamentos do Senhor para o temer, tá? Outra coisa importante: pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Conseguimos ver esse texto lá em Provérbios, capítulo 3. Abra aí sua Bíblia lá em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Provérbios 3:7, que diz o seguinte: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, né? Pelo temor a Deus, o crente, o servo, ele se aparta do mal. E aí, como resultado da lei, do ensino da lei, né, nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados. Olha aí o resultado do ensino da palavra, né? O povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez um firme concerto, tá? Aí a gente consegue ver o detalhamento disso aqui lá em Neemias, capítulo 9. Abra aí o livro, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9. Aí vamos ver 3 textos, quer dizer, do 1 ao 3 e o versículo 38. Neemias 9, do 1 ao 3, que diz assim. Neemias 9, do capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Primeiro diz assim: no dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel, sob jejum e vestidos de pano, de saco e terra jogada sobre as cabeças, em sinal de humilhação e arrependimento. E os de ascendência israelita se separaram de todos os gentios, estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da Torá, a lei de Yahvé, seu Deus, durante toda a 4ª parte do dia, e passaram outras 3 horas reconhecendo e confessando humildemente seus pecados enquanto adoravam o Senhor, seu Deus. Então veja que o resultado da palavra foi esse. Foi o povo confessando os seus pecados e apartando-se de deuses estranhos, né? Então, o ensino da palavra, ele implanta em nós normas espirituais, implanta no crente normas, princípios, tá? Então, essas normas, elas dão forma às manifestações na nossa vida e na vida daquele que se converte. Então, alguma dessas manifestações, ou seja, todo crente que de fato estuda, lê a palavra do Senhor, ele passa a ter manifestações nessa nova vida, diferente dos princípios de quando, por exemplo, ele não era um servo do Senhor. Por exemplo, como resultado do ensino da palavra, o crente, ele é honesto, né? Ele deve ser honesto, o crente deve ser honesto em toda, né, em toda a prova. Vamos lá em Romanos, capítulo 12, livro de Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 25. Olha o que é que diz. Não, perdão. Não tem 25 não, 17. Romanos 12, 17. Que diz o seguinte: a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as
pessoas, proceder corretamente. Então, uma das consequências do resultado da palavra de Deus em nós é que o crente, ele tem que ser honesto a toda a prova, tá? Outra coisa, o crente jamais deve mentir, né? É algo embaraçoso para muitos crentes que têm aquele hábito. A mentira é um pecado como qualquer outro, né? E o crente, ele pode incorrer nisso. Não deve, mas pode, né? Mas muitos estão mergulhados no velho hábito da mentira, e nós sabemos lá em Efésios, né? Efésios capítulo 4, vejamos também essa leitura, Efésios capítulo 4, o versículo 25, Efésios 4, 25, que diz o seguinte: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, não é? Então, o crente não deve mentir, deve se apartar da mentira, porque nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira, não é? Jesus, ele disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, porque sabemos, né? O diabo, ele é o pai da mentira, e devemos nos apartar de tudo que está relacionado ao diabo, né? Não devemos praticar a mentira, devemos praticar a honestidade, isso sim, né? Outra coisa, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele, né? Isso é um princípio da nova vida, tá? O crente vive uma vida moral, é outro princípio como consequência da palavra no nosso coração. O crente jamais dá falso testemunho de alguém, falar mal de alguém, né? E aí já está incorrendo em falso testemunho, está incorrendo na mentira, tá? Então, o ensino da palavra, ela nos entrega esse tipo de conhecimento. A igreja de Corinto, por exemplo, né? Ela foi enriquecida. E por que a igreja de Corinto ela foi enriquecida? Porque pelo ensino da palavra que eles haviam recebido, esse conhecimento. Por isso que a igreja ela foi enriquecida. E aí a igreja de hoje, ela também tem que ser enriquecida pelo ensino da palavra do Senhor. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. João, esse texto é muito conhecido e muita gente usa ele de maneira muito incorreta, não é? João 8,32, vejamos aqui, muitas pessoas usam ao vento, não é? Esse texto, João 8,32, que diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, para a gente dizer esse texto para alguém, e conhecereis a verdade, e a verdade, a gente tem que ter cuidado com que verdade a gente está mostrando com a nossa vida. Ou seja, não adianta eu dizer para alguém, e conhecereis a verdade de Jesus, que ela vai lhe libertar, se eu não dou exemplo nenhum desta verdade. Por isso que o ensino da palavra, né, quando ele penetra o nosso coração, aí ele vai frutificar exatamente a verdade de Deus, né, a verdade de Jesus em nossa vida. Não simplesmente está dizendo isso aleatoriamente, como se isso fosse um amuleto da sorte, né? Essa verdade que nós estamos dizendo para o mundo é a verdade de Jesus. E essa sim é a que prega o amor, é a que prega a comunhão, é a que prega a tolerância, é a que prega o bom senso, é a que prega o domínio próprio. Essa é a verdade que a igreja tem pregado e essa é a verdade que liberta. E para encerrar, pelo conhecimento podemos saber como agradar ao Senhor. Então, veja o quanto é importante o ensino da palavra. E isso que estamos fazendo aqui agora, né? Discutindo, estudando a palavra do Senhor, porque é através do estudo, é através da meditação na palavra do Senhor que nós somos mudados, que nós somos transformados, que as pessoas mudam, deixam para trás as coisas velhas e passam a viver aquilo que é novo com Cristo Jesus, ou seja, somos uma nova criatura. Por isso que o povo de Israel, porque o povo de Israel ele foi transformado?
Porque eles começaram a chorar, a se alegrar, porque eles começaram a confessar seus pecados e a se afastar de deuses estranhos. Sabe por quê? Porque a palavra de fato entrou no coração deles e eles puderam viver aquilo plenamente. Por isso que Esdras, ele vai a Jerusalém ensinar a palavra. Veja, ele poderia fazer outra coisa, né? Mas será que essa outra... Neemias foi reconstruir os muros. Foi importante? Foi. Mas a importância da reconstrução espiritual, ela era mais importante, né? Ela é mais decisiva. Por isso que Esdras, talvez Neemias já reconstruiu o muro, estava tudo tranquilo, e não estava. Precisava se verificar como é que estava a vida espiritual do povo, e percebendo ali falhas, Esdras vai, verifica, e para corrigir essas falhas, o que foi que Esdras fez? Ensinou a palavra de Deus ao povo. Por isso a importância, meus irmãos, da escola dominical, por isso a importância do ensino da palavra de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus por mais um estudo, né? Vamos orar a Deus agradecendo por mais esse momento. Amém. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estudar a Tua palavra. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando o Teu povo, que o Teu povo possa saber que através do ensino e do estudo da Tua palavra, nós nos fortalecemos mais. A Tua própria palavra diz que muitos têm se perdido por falta de conhecimento. Nos dá, ó Deus, o desejo de conhecer cada vez mais a Tua palavra e de se aprofundar na Tua palavra. Continua abençoando a Igreja Batista Nacional de Coqueiral. Essa é a oração que te fazemos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Eu quero ser curado e ajudar a curar também.